Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem imaginar sobre o que é a nossa aula de hoje? Ou vocês já olharam, já sabem? O que vocês me dizem? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Pensa, por que será que o Alan... Isso aí, Marta. Então, a música, fui eu que encomendei essa música com o Alan, né? Então, para a gente tentar num espírito calminho, nós vamos falar de ondas. Pode ser calminho, pode não ser, né? Eu quero que vocês me digam, quando nós falamos em ondas, o que vem à cabeça de vocês? O que vocês pensam? Que tipos de onda vocês enxergam, vocês sabem que existem, vocês têm, veem no dia a dia, ou sabem que convivem? Uma onda magnética, temos, vamos falar bastante disso, de rádio, ondas mecânicas, vamos falar, vamos dar exemplos. Vocês podem ir mais direto, tá? Por exemplo, uma onda do mar, uma onda de energia, algo que vem forte, mas que é para passar depois, às vezes elas são contínuas. Isso, tomara que seja apenas um pulso, né? A onda do Covid. Tudo bem, mas não vamos falar dessa agora, não. Pessoas. Legal, isso aí. Vocês têm um bom entendimento de diversos tipos de onda, mas a gente vai detalhar isso e olhar mais a fundo algumas características. Então, elas são, ao mesmo tempo, coisas muito simples, porque nós vivemos imersos em ondas. Para mim, o mundo é como é porque existe gravidade, né? Porque se não fosse gravidade, a gente não ia ficar em cima da Terra, não ia ter atmosfera em volta da Terra, não teríamos água para beber, tudo seria diferente. Acho que a vida não seria possível, ao menos não da forma que a gente conhece. Mas as ondas, elas também têm uma importância fundamental para a gente. Eu considero elas, assim, um dos fenômenos mais importantes da física. É muito legal, tá? Assim, a gente não tem, às vezes, consciência do que são as ondas e onde elas estão, como elas interferem. Mas à medida que a gente estuda, talvez aqui a gente até nem chegue num nível tão profundo, mas à medida que a gente for evoluindo no estudo, quem seguir para essa área, alguma área que utilize isso, vai ver a riqueza e importância das ondas. Então, o nosso conteúdo, nós vamos falar de ondas de uma forma geral, vamos falar de ondas progressivas, que é o item 2, e ondas estacionárias, e dentro das ondas progressivas, vamos falar de alguns fenômenos que acontecem com essas ondas. Muitos vocês já conhecem, alguns apenas não sabem o nome, mas no dia a dia a gente vê muito disso. Interferência, reflexão, refração, polarização, difração. Até o final da aula isso vai deixar de ser um palavrão, tá? A minha proposta de trabalho. Aqui nós vamos ter duas aulas. Esse horário aqui foi modificado, então a gente já está tendo essa aula que seria às 17h20. Meu Deus, desculpe, povo. Oh, peraí. A tela inteira. Tela 1. Ok. Eu já fiz isso da outra vez que eu dei aula para vocês, né? Que eu esqueci de compartilhar a tela e sair falando da pessoa que é muito ansiosa. Me dê um desconto e me chamem de volta qualquer coisa, por favor. Desculpa. Proponho um acordo de trabalho. Nós teremos duas aulas. Então, essa de hoje a gente só mudou o horário dela. Eu peço para vocês, nós vamos fazer várias atividades durante a aula, então é para ser bem legal e eu quero que vocês me ajudem nisso, por favor, senão a aula não vai ter graça. Então, uma participação por chat. Vocês abrem o microfone, falam e me chamem sempre que precisarem, que tiver alguma coisa o tempo inteiro. Nós vamos fazer algumas atividades interativas, então vai para ser divertido e não dar sono. As dúvidas de vocês, por favor, perguntem. Às vezes o negócio é óbvio para mim, ou tu pode pensar que para todos os colegas é óbvio, só para você não ficar com vergonha, mas não, se não é óbvio para ti, com certeza para mais gente também não é, então perguntem. No final eu vou sugerir alguns exercícios para entregar, acho que vocês, não sei se vocês já fizeram isso em outras matérias, mas eu vou indicar alguns que vocês vão mandar para os monitores. E vocês têm alguma sugestão, algum pedido para essa aula? Deixei pontinhos aqui. Estão vendo meu cursor do mouse, né? Deixei pontinhos aqui. O que vocês querem incluir? Alguma coisa? Não?
Bom, fiquem à vontade para falar e para chamar e interromper a qualquer momento, tá? Sobre onda, gente. O que é uma onda? Uma onda é a transmissão de um sinal entre dois pontos do espaço sem que haja transmissão da matéria. Isso aí não disse nada pra gente, né? Eu falei que ondas era legal e olhando isso ali é uma coisa muito sem graça, né? Então vamos ver ondas. Vamos dar uma olhadinha em alguns tipos de onda primeiro. Olha só, eu separei algumas fotinhos, algumas coisas vocês já me falaram, né? Aqui nós temos ondas na água, essa primeira figura aqui, são diferentes das ondas do mar. O arco-íris são ondas de luz, as próprias cores, isso tudo são ondas de luz, que são as ondas eletromagnéticas que tinham falado. Olha só, ondas de celular, não teríamos celular sem ondas. Aqui uma onda bem legal é um avião quebrando a barreira do som, então isso é uma onda sonora, quando o avião quebra a barreira do som, vocês vão falar sobre isso na próxima aula. Tá? Eu não vou entrar em som agora, ó, alguns exemplos, para exemplo, pouca coisa, mas é o som, vocês vão ver mais detalhes. Os golfinhos se comunicam por som, né? Eles têm uma espécie de... Eles emitem um som numa frequência muito alta, que a gente vai ver o que é a frequência depois também, e eles recebem a devolutiva mais ou menos da mesma forma como o sonar de um submarino. Outra coisa, a luz. A luz são ondas eletromagnéticas. A ressonância magnética também ela se baseia em ondas sonoras que se chocam contra o tecido do corpo e volta. E esse retorno que é lido, de acordo com a diferença do retorno, sabe-se que existe uma alteração no tecido. Raio-X, os planetas, e se busca comunicação com planetas, estrelas, até alienígenas, se busca rastreando ondas no espaço. O micro-ondas funciona por uma transmissão de ondas. Música, gente, música, voz, só tem com ondas, né? Instrumentos musicais, nós vamos falar de harmônicos, frequência. Então, olha só, por que é rico? Quem for trabalhar com design são cores. Quem gosta de música, quem gosta de tecnologia, de astronomia, aqui o pessoal da medicina, a parte de cromoterapia, a comunicação, todas as áreas você vai utilizar as ondas no seu trabalho. Então, ondas é um negócio muito importante, muito legal. Não é apenas uma área da física. Tá? As ondas estão no mundo inteiro e na nossa tecnologia a gente se torna cada vez mais dependente de comunicação e descobre cada vez mais usos. É cada vez mais rico isso aqui. Legal? Então, esse conceito aqui. Uma onda é a transmissão de um sinal entre dois pontos. Aqui, na verdade, esse do Sol fica bem claro, né? Então, o sinal, o que é? É a luz que sai do Sol e ela chega até a Terra. Até a Terra, é a transmissão de sinal. E ela não leva a matéria com ela. Vocês já viram, no mar, acho que é o mais fácil de ver, quando tá aquela onda que vem quebrando assim, mas quando tá a marolinha, se tiver uma sujeirinha, a sujeirinha vai ficar no mesmo lugar, né? A onda vai passando, mas ela não tem a capacidade de levar essa matéria, aquele galinho que tá boiando na água junto. Então, a onda não leva a matéria, ela só transmite o sinal entre dois lugares. E aí, nós vamos focar um tipo de onda que é mais específico. É uma onda mecânica, como falaram. Vamos ver se ele vai abrir aqui para mim, tá? Eu também dependo da internet. Olha só. Que é o melhor para a gente trabalhar são ondas em corda. Então, nós vamos ver muito uma onda mecânica. Vamos ver já o que é uma onda mecânica também, que a gente consegue observar bem o movimento da ondulatória dela. É uma coisa bem simples. Dá para brincar em casa, dá para fazer na academia. Aqui o The Rock tá malhando. Mas é isso aí que a gente vai ter como exemplo para muitas coisas. E na semana que vem vocês vão ver as ondas sonoras. E mais um exemplo de onda aqui. Deixa eu só seguir meu roteiro para não esquecer nada, que eu já estava quase esquecendo de mostrar o The Rock para vocês. Um outro exemplo aqui para ver bem as ondas em corda. Aqui. Olha só. Tá? Esse é o movimento que a onda faz. Depois a gente vai detalhar isso aqui mais, tem opções. E como
o José falou que o Covid seja apenas um pulso, né? Que ele não fique fazendo isso aqui, que ele dê um pulso e acabe, né? Mas não é esse o nosso objetivo na onda, não. Vamos estudar um pouquinho diferente esse negócio. Então, aí nós temos os tipos de onda. As ondas transversais. O que é onda transversal? A onda, ela vem se propagando nessa direção aqui. Se vocês enxergam a seta, por exemplo, aqui é uma onda de luz. Então, a onda saiu da tela desse monitor e ela foi em direção ao olho. Só que ela está indo assim, mas a oscilação dela é em outro sentido. Até, deixa eu fazer assim, e a oscilação dela vai para cima e para baixo. Ela se move, vamos dizer, aqui para frente e a oscilação para cima e para baixo. Isso se diz que é uma oscilação perpendicular ao sentido de propagação da onda. Vocês sabem o que é perpendicular? Não? Vocês estão aí ainda, gente? Oi. Alan, tô falando sozinha? Gente, minha barrinha não rolou. Desculpe. Tá, a Beatriz me respondeu, né? Tá. Faz um ângulo de 90 graus com o plano. Vamos dar uma olhadinha aqui numa onda perpendicular, para entender esse conceito. Esse aqui é o sentido de propagação da onda. A oscilação dela é perpendicular, ela faz o ângulo de 90 graus. Sim, eram eles falando, os alunos falando sozinhos, né? Então, ela faz um ângulo de 90 graus. Porque ela vai assim, né? Ela vai indo para cá, mas ela se mexe para cima e para baixo. Tem um exemplinho aqui. Espera, calma, manivelinha. Ó, essa aqui é uma onda transversal. Ela sobe e desce, mas ela tá indo pro ladinho aqui. Ó. A onda em corda que a gente viu lá também, o movimento dela também era uma onda transversal. Se você pegar um ponto fixo, vamos ver, observem esse lugar aqui. Primeiro tá embaixo, ela é meio rápida para mostrar para vocês, né? Mas o que vale? Primeiro ele tá em alta, aí ele tá embaixo, no mesmo lugar o movimento da onda vai passando. Isso é uma onda transversal. E eu tenho uma onda transversal, que é aquela corda que vocês viram, né? O outro exemplo é a onda longitudinal. A onda sonora é um exemplo de onda longitudinal. Da onda transversal, onda em corda, onda de luz. A maioria das nossas ondas são ondas transversais. A onda longitudinal, ela se move de forma paralela. Vocês podem ver que ela vai se aglomerando numa direção. Então, ela é como se fosse uma sanfona. Ela abre e ela afasta. Tá? Esse desenhozinho aqui. É a onda na água. Eu tenho mais um link aqui, um GIF aqui para mostrar para vocês. Aqui, acho que eu vou deixar esse aqui. Ondas indo. Esse nós vimos uma figurinha bem parecida. O que a água está fazendo? Ela está fazendo que nem aquele GIF. Ela provoca um aglomero de água aqui e ela afasta, dando um vazio. É esse o movimento que ela faz. É quase uma sanfona. Tá? Isso é uma onda longitudinal. Então, a frente de onda, ela é paralela. Vai na mesma direção a onda e o movimento dela, a oscilação dela. Certo? Opa. Não era para ter fechado, era só para ter parado. Aí. E esse aqui. Tá. Então, as ondas podem ser ondas transversais, que nós temos a onda de luz, a onda em corda, a maioria das ondas que a gente conhece, uma onda longitudinal, que é a onda sonora. A onda na água é uma onda longitudinal. Aquela onda que vem quebrando assim, que o pessoal surfa, essa fica um pouco difícil de ver, mas é aquela marolinha que vem fazendo assim, fica mais claro a parte longitudinal.
Aí, outra classificação das ondas, nós temos as ondas mecânicas. Ondas mecânicas precisam de um meio. Por exemplo, a corda é uma onda mecânica. A onda na água ali é uma onda mecânica. Ela só acontece se tiver um meio. O som, ó, podem ver aqui o longitudinal, que provoca um acúmulo, um espaço, um acúmulo, um espaço, um acúmulo, um espaço. Também precisa de um meio, não existe som no vácuo. Ele precisa ter o que seja o ar, mas tem que ter algum meio para se propagar. E as ondas eletromagnéticas, que o principal exemplo é a luz, mas a onda de celular, ondas de rádio, micro-ondas, elas não precisam de um meio, tá? Então, são as ondas eletromagnéticas. Revisando aqui, rapidinho. Ondas transversais. Sentido de direção é um e sentido de direção... Volta, Angelina. Propagação é um e oscilação é perpendicular, 90 graus. Onda longitudinal, propagação e oscilação é no mesmo sentido. A outra classificação, onda mecânica precisa de um meio, onda eletromagnética não precisa de um meio, elas se propagam no vácuo. Agora me digam aqui, estão vendo essa figura aqui? O que vocês enxergam como ondas aqui? Que tipo de ondas vocês veem? Deixa eu ver agora se está rolando, se vocês... Tem problema aqui com a pecinha na frente da máquina, mar. Então, o mar, essa onda do mar, ela é uma onda mecânica ou é uma onda eletromagnética? Por ser água, são ondas mecânicas porque precisam de um meio. O sol é uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética? Viu, gente? Essa tá fácil, eletromagnética. Agora, o mar, ele é a onda transversal, a onda na água ou uma onda longitudinal? Lembra da marolinha que eu falei? Pode errar, gente. Só tem duas opções. 50% com certeza vai estar certo. Empatou, viu, gente? Tá. No mar, realmente, como a gente sempre tem aquela visão da onda quebrando, da crista, a gente pensa na onda transversal, mas a onda na água ela é longitudinal, tá? Eu entendo de onde veio a confusão, eu realmente fui até confirmar se o meu entendimento estava certo, justamente porque confunde. E mais alguma coisa? Vocês vão assistindo... então, por isso eu chamei a atenção, né? Exatamente. Vai que cai alguma coisa, né? Acontece, José, às vezes é sorte. Olhando essa imagem, vocês não conseguem imaginar o barulho dessa onda vindo, a gaivota no fundo? Então, isso é uma onda... A gente vai ter uma onda sonora também, né? A gente não enxerga ela aqui, mas dá para imaginar. Então, a onda sonora, transversal ou longitudinal? Meu Deus, está desenhado ali, gente. Longitudinal. E mecânica ou eletromagnética? Mecânica, porque o som precisa de um meio. Isso, não precisa até nem ser o ar, ela precisa de um meio, mas às vezes. Sabe aquela técnica dos índios, dos filmes do faroeste, que eles encostam a orelha no trilho do trem para ver se está vindo, se o trem está vindo? Os índios, os assaltantes de trem. Porque o som se propaga em diversos meios, tá? Então lembrem disso aí, o som é uma onda mecânica. Que ele pode... E daí, de acordo, vocês vão ver isso na próxima aula, de acordo com o meio, o som vai se propagar mais ligeiro, mais devagar. Mas eu não vou dar spoiler da próxima aula. Nem é comigo, senão eu já falava, mas vamos, eu vou me conter. Aí eu tenho perguntinhas para vocês. Falei que vocês hoje iam participar. Vamos ver aqui. Deixa eu mandar o link para vocês. Esse aqui.
Tá aí, ó. Vou colocar o link no chat. Conseguem entrar lá? Alguém me confirma se abriu? Abriu? Então respondam lá. Tem 3 perguntinhas sobre onda, nada além daquilo que a gente falou, só para a gente reforçar. Quem terminar, dá um ok aqui, tá? Acho que eu caí, né? Mas vamos voltar. Já tivemos 5 alunos ali que fizeram, Angeline. E quando tu caiu, acho que tu perde o chat, né? Sim, uhum. Tô só... Pera aí que ele não tá me mostrando os prontos aqui. 3. Aqui, responderam. Entre quantos nós estamos? Que a minha tela ficou toda zoada agora. 20? Uns 18? Tá, mais um pouquinho. Estamos quase, falta bem pouquinho. Um, dois, três, menos 8, 20, 17. Mayra, você perdeu a explicação do questionário ou a explicação da onda? Ah, ok. Então tá. Na hora que a gente conferir o questionário, a gente vai retomar algumas coisas, Maíra, e você acompanha. Eu já vou corrigir, Eduardo, então você também vê o que o pessoal fez. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui. Eu precisava de mais um monitor, gente. 2 é muito pouco. Também, né? A pessoa fica tendo ideias. É isso aí. Deixa eu só atualizar. Vou começar a corrigir, galera. Aí vocês também fiquem à vontade para me dizerem o que vocês tiveram dúvidas, o que vocês consideraram. Aí, são exemplos de ondas mecânicas. Ele não abre toda a lista. Vamos ver aqui. Aqui temos o questionário. São exemplos de ondas mecânicas. Nenhuma das anteriores, calor, corrente elétrica e infravermelho. Aqui é tudo onda eletromagnética, né? Se você pegar... Tudo não, corrente elétrica, corrente... Gente, eu não sei nem dizer para vocês se corrente elétrica é onda, tá? Mas o infravermelho é uma onda eletromagnética, já vou falar um pouquinho mais dele. O raio-x, o infravermelho, são ondas
eletromagnéticas. E o ultrassom, como ele trabalha com som, ele é uma onda mecânica, mas não são todas ondas mecânicas. Aí aqui, som é uma onda mecânica. Vibrações. Desculpa, gente, essa aqui ficou duvidosinha, né? Terremotos é uma onda mecânica. Vai existir terremoto se tiver terra. E o ultrassom também é som. Eu acho que essa questão aqui talvez ficou um pouco confusa. Ultrassom, laser e campo magnético. O campo magnético não é mecânico, né? Ele independe de matéria. Então, fica a alternativa D. Vamos ver. A maioria acertou a alternativa D. Então, só realmente ficou um pouquinho confuso aqui. Depois que eu explicar para vocês sobre as ondas eletromagnéticas um pouco mais, vai melhorar isso aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Colocar alguma coisa? O laser é luz. O laser é um raio de luz, só que é uma luz focada, dirigida. E nós vamos falar sobre isso. Se não me engano, o laser sofre o efeito da polarização, que é um dos últimos itens que a gente vai ver na nossa próxima aula. Tá? Outra pergunta, então. São exemplos de ondas transversais. Como é que eu abri o questionário antes que ficou legal? Aqui. Aqui. São exemplos de ondas transversais. Nenhuma das respostas, nenhuma das anteriores, não, mentira. Ondas sonoras. A onda sonora é uma onda longitudinal. Então, aqui, a transversal é aquela onda que faz assim, tá? Exemplo da onda em corda. E a onda sonora, ela vai provocando um acúmulo de ar. Lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês do avião, do ultrassom? Porque as ondas, como o avião vai muito rápido, as ondas vão se encostando e uma hora o avião ultrapassa as próprias ondas dele. Então, esse movimento das ondas vai criando a barreira. E o estouro que dá é a hora que o avião ultrapassa, as ondas vão se aproximando cada vez mais e ele rompe esse acumulado de ondas ali. Por isso que dá aquele estouro do ultrassom. Tá? Mas sem spoilers. Então, ondas produzidas em molas. Ondas, não falamos disso, né? A onda em mola, quando você puxa a mola também, quando a onda está esticada, a mola está esticada, pode-se ver que tem assim, diminui a quantidade. Quando a mola está junta, está toda aglomeradinha as espirais dela, né? E quando ela está esticada, essa espiral se afasta. Então ele faz aquele movimento, esse movimento do GIF aqui da onda longitudinal. Isso aqui é o movimento da mola também. Ele vai fazendo assim. Então, a mola, ela é uma onda longitudinal, porque ela vai se movendo assim e a onda dela também vai nessa direção, tá? Ela não faz assim, apesar de parecer. É fundamentado o erro de vocês ali, não foi um erro idiota, não, faz todo sentido. Aí o exemplo mais simples da onda transversal, onda formada em corda oscilante. Cara, esse vibrações, olha que eu montei o questionário, não me atentei para ele aqui, mas ninguém respondeu vibrações, tá ótimo. Mas a corda é o exemplo nítido da onda que o pulso se propaga assim, só que ele vai fazendo para cima e para baixo, né? Então tá legal aqui, nós tivemos mais da metade acertou. Possivelmente se fosse perguntar isso no final da aula já ia dar bem melhor, né? Então, agora, assinale a alternativa. Alguma dúvida sobre essa questão 2 anterior? Ops. Qualquer coisa, se alguém lembrar de alguma coisa, fala em qualquer momento, tá? As características das ondas longitudinais só podem se propagar em uma única direção do espaço. Isso não entrou no nosso tópico, eu segui exatamente o que estava na apostila, porque a apostila foi elaborada de acordo com a ementa do vestibular, mas nós podemos ver aqui, por exemplo, essa onda de luz, ela é bidimensional. Na verdade, ela é bidimensional. Então, ela vai aqui nessa direção e, ao mesmo tempo, ela faz assim. Podem ver que ela tem um movimento de oscilação assim e um movimento de oscilação assim. Tá? Então, ela não se propaga em uma única direção. Mais uma sobre o que são ondas longitudinais. São ondas que se propagam na direção perpendicular ao estímulo, né? Um perpendicular que faz 90 graus, né? Então, isso aqui são ondas transversais. Outro item.
São ondas que se propagam na mesma direção que o estímulo. Exatamente, a onda longitudinal, ela vai indo, a oscilação dela é na direção do que ela está indo. E um bom exemplo de ondas longitudinais são as ondas eletromagnéticas. Não, né? Lembrem sempre da luz, que a luz vem assim. Depois a gente vai ver em mais detalhes, vocês não vão mais esquecer. Perguntas? Quem errou não tem problema, realmente o objetivo era a discussão e no questionário surgiram alguns elementos novos que não estavam na explicação. Se eu for falar tudo isso explicando, vocês vão dormir, então nós temos que jogar um pouquinho assim também para não dar tanto sono, né? Aí, nós vimos os tipos de onda, basicamente são esses. Existem, se vocês forem avançar em estudos nessa área, ondas gravitacionais, mas eu também não seria a pessoa para explicar isso para vocês, não. Talvez o professor Diego. Talvez não, com certeza, né? Agora, nosso assunto começa a ficar um pouquinho mais técnico, né? Vamos jogar um pouquinho de matemática junto, mas eu acho essa parte muito legal. Ondas progressivas. São ondas que se propagam de um lugar para o outro. O contraponto disso aqui são as ondas estacionárias, que a gente vai ver no final. Tá? Não vai contra a característica da onda, que é a transmissão de um sinal entre dois pontos. O sinal continua sendo transmitido. Tá? Depois vocês vão entender. As ondas, a gente caracteriza ela através de 4 fatores aqui. A frequência. Vocês viram frequência no conteúdo passado de física, não viram? Alguém me confirma se vocês viram ali. Vamos falar um pouquinho dela assim, mas só para eu saber o quanto. Isso aí, né? A frequência, talvez vocês vão saber conceituar até melhor que eu, porque vocês estudaram isso há pouco, é a quantidade de repetições em um dado período de tempo. Tanto que a frequência, ela é 1 sobre o tempo, né? Eu vou ao banheiro 3 vezes durante a aula, a frequência de eu ir no banheiro é 3 sobre 50 minutos. Que exemplo tosco, né, gente? Tudo bem, foi o que me ocorreu, mas eu não estou precisando ir no banheiro. Então, a frequência é 1 sobre tempo. Então, se eu tenho que o tempo a onda leva... Vamos primeiro falar de comprimento de onda, eu vou voltar na frequência. Outra característica importante da onda é a amplitude. A amplitude eu sempre vou medir do meio da onda, do ponto médio, até os pontos extremos, tá? Aqui eu tenho uma vez a amplitude, então do meio aqui, do nível médio, até o ponto mais baixo, eu vou ter de novo a amplitude. Não interessa se esse aqui é positivo, se esse aqui é negativo, tá? Essa distância é a amplitude. Então, do mínimo até o máximo, eu vou ter 2 vezes a amplitude, tá? A amplitude é sempre uma vez essa distância aqui. Tá? Amplitude é um conceito muito tranquilo, mas muito importante. O comprimento de onda, deixa eu limpar isso aqui. O comprimento de onda é o espaço que a onda leva para fazer um movimento completo. O que é o movimento completo? Eu tenho que tomar um lugar por base para medir. Aqui o nosso exemplo tem de uma crista, o ponto mais alto, o pico, pode ter vários nomes isso aqui, tá? Mas de uma crista até outra crista, ó, ela desceu, subiu, ela fez um movimento completo. Ela continuando aqui, ela vai repetir. Então aqui eu já tenho 2 comprimentos de onda. Mas não necessariamente eu preciso medir assim. Se eu pegar e medir daqui, subiu, desceu e voltou para o mesmo lugar, aqui eu também tenho um comprimento de onda. Tá? Posso pegar até, só que eu tenho que prestar atenção que eu peguei todo o percurso dela. Subi, desci, voltei para a mesma altura. Fechou, né? Se eu for continuar, eu recomeço o desenho que seguiu esse intervalo aqui. Isso é um comprimento de onda. Essa é uma característica muito importante. Nós vamos ver que a luz tem cores, porque cada cor tem um comprimento de onda diferente. A única coisa que muda nessa onda é o comprimento dela. E aí vai interferir na frequência, por isso nós enxergamos as cores. Tá? E aí, então, a frequência é o tempo que a onda leva para completar um comprimento de onda
Deixa eu melhorar esse conceito. Não é o tempo que a onda leva. A frequência é quantos comprimentos de onda a onda completa por unidade de tempo. Então, assim, se ela consegue fazer 10 vezes esse movimento, 1, 2, 3, 10 vezes isso aqui em 1 segundo, então a frequência dela é 10 Hz. Por quê? 10 vezes em 1 segundo. O Hertz, peraí, deixa eu desenhar, limpar isso aqui. Então, ela vai fazer 10 vezes lambda, 10 vezes lambda, lambda, comprimento de onda, em 1 segundo. Então, para 1 segundo, 10 sobre 1 segundo. Isso aqui a gente costuma denotar assim, ó, tá? É esse segundo aqui, só que como ele está no denominador, a gente coloca como fração menos 1. Para não ficar escrevendo como potência, a gente usa a unidade Hertz, tá? 10 Hz. Significa que ela faz 10 comprimentos de onda em 1 segundo. Ela consegue fazer 10 movimentos completos em 1 segundo. Beleza? E aí, então esse aqui é o conceito da frequência aplicada à onda. Ela está atrelada diretamente ao comprimento de onda. A velocidade, vou mostrar para vocês um pouco depois. Eu quero mostrar primeiro. Quero primeiro captar isso aqui. Se pegamos frequência, amplitude e comprimento de onda. Vocês têm alguma pergunta neste momento sobre essas três coisas? Frequência, quantas vezes ela completa o comprimento de onda por unidade de tempo? Amplitude é da distância aqui até aqui. E comprimento de onda é o que ela leva para fazer um movimento completo. Tem que ser um movimento completo. Não interessa onde você começa a medir, mas a hora que ela vai e volta para o mesmo ponto, ela fez um comprimento de onda. Muito cuidado, né? Ela saiu do zero e ela voltou para o zero, ela não fez o movimento completo. Aqui ela só fez meio, então ela tem que fazer mais meio. Entendido? Vamos descobrir se realmente está entendido. Tem um questionário para vocês. Vamos achar o começo dele aqui, ondas 1. Meus questionários. Ondas 1, ondas 2. Esse questionário aqui, eu vou abrir a figura. Eu vou deixar a figura aberta aqui e vocês só vão me dizer, vão responder por lá. Vocês vão olhar a figura que eu tenho aqui, porque eu não consegui colocar a figura no questionário, né? Aqui. Vejam lá se abre, alguém me confirma aqui se abriu. Vocês vão responder com base nessa figura aqui as questões. E quem está no celular, aguenta aí, vamos acompanhar a correção dos colegas depois. Legal, obrigada. Só tirar ele da frente para vocês poderem abrir. Opa. Aí me dá um ok ali quando vocês terminam. Opa, se eu deixar a pergunta fica mais fácil, né?
4, 5. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Nove. Vamos corrigir, pessoal? Já tiramos o que ficou de dúvida ou quem ainda ajudamos quem ainda está pensando. A primeira pergunta. Qual o comprimento da onda? Alguém quer me dizer como fez? Abre o microfone ali e conta pra gente. Que pontos considerou? Como fez essa medição? Gente, só um, por favor, não briguem. Ops! Bateu a vergonha, gente? O S da onda completinho. Nesse caso aqui, você só vai deitar ele, né, Beatriz? Você pode escolher qualquer ponto aqui, só você tem que respeitar que ele deu um movimento completo. A gente sabe como o movimento da onda. Eu só olhei a linha X, eu vi que bastante gente errou por causa disso aqui. E fez confusão, né? Mas é assim, essa onda aqui, ela está apresentando 2 movimentos completos. O movimento dela é isso aqui. Então, ela faz o 1 e ela faz 2, tá? Então, se eu considerar como começo esse ponto aqui, esse ponto aqui, o movimento completo dela termina em 0,4. Então, o comprimento dela vai ser isso aqui. Então, a resposta certa para o comprimento é 0,4. Então, essa aí na próxima a gente não erra mais, prestar atenção, né? O comprimento de onda é fundamental para a gente identificar em qualquer coisa que a gente queira calcular. Tá? Outra coisa agora. Aqui também gerou confusão, e gerou confusão bem naquilo que sempre gera confusão. É a amplitude da onda. O que vocês têm a me dizer sobre a amplitude? O que houve aqui? O que é a amplitude? Aqui, olha a colinha, amplitude. Tá? Então, a amplitude da onda vai ser isso aqui. Tá? Então, qual é? Interpretação de gráficos. Tá? Muita questão no vestibular é gráfico,
Às vezes, você olhando o gráfico, você não precisa nem calcular, você já vai entender olhando o gráfico. É importante que vocês saibam reconhecer as coisas num gráfico. Se aqui é 0 e ela acaba aqui, a amplitude dela vai ser a diferença entre esses dois pontos. Ó, isso aqui. Tá? Então, aqui eu tenho amplitude também, mas também é amplitude. Eu não preciso somar isso aqui. Não, tá? A amplitude vai ser de 0 a 380, então vou ser bem basicona aqui, ó. Amplitude igual a 380. Ó, até tem a unidade aqui, então 380 volts. Isso é uma curva de eletricidade. Tá? Algumas pessoas colocaram esse comprimento inteiro aqui. Eu vou dizer para vocês, eu não sei se eles explicam alguma coisa nesse sentido no ensino médio, mas eu também sempre achei que a amplitude era que a gente chama de pico a pico. Não, a amplitude é do zero, do meio aqui, do centro, até o ponto mais alto. Estou insistindo nisso justamente porque eu sei que é um ponto que dá confusão. Então, essa aqui algumas pessoas erraram e outras pessoas entenderam nesse sentido aqui. Não, nesse sentido aqui eu vou tirar o comprimento de onda, tá? A amplitude é o tamanho do pico que ela faz, não a propagação. olha só um exemplo legal. Propagação. Oscilação, tá? Oscilação. Então, a amplitude é na oscilação. E próxima pergunta? Eram só duas? Não, essa aqui tinha mais, né? Comprimento. Peraí, eu inverti a ordem. Sim, eu fiz a 2 primeiro, daí a 1. E agora, que tipo de onda é essa aqui? Mecânica longitudinal, eletromagnética, transversal? Essa aqui tinha pegadinha, galera. Alguém entendeu qual a pegadinha dela? O que eu posso afirmar com certeza sobre essa onda aqui é que ela é uma onda transversal, porque ela se propaga num sentido e a oscilação dela aqui, ó, é perpendicular, tá? Isso aí, ó, a Beatriz entendeu a pegadinha. Eu posso olhar isso aqui e imaginar que é uma corda, mas nada está me dizendo que é uma corda, tá? Então eu não sei se tem meio. Então eu não posso afirmar se ela é uma onda mecânica. Isso poderia ser uma onda de luz? Tá? Então eu não tenho. O volt aqui também está me dizendo que é energia, mas não consigo me basear nisso. Então é prestar atenção. É mecânica, é uma onda numa corda. Não, é uma onda eletromagnética porque é luz. Não sei, nada está me dizendo. A única coisa que eu posso afirmar com certeza é que ela é transversal. Bem, isso aí, gente. Tá? Prestar atenção. Já foi pegadinha de propósito. E é isso aí. Mas a maioria acertou o transversal. Tá? Talvez alguns eletromagnética, porque tinha o volt. Pode ser, que talvez erraram por isso ali. Mas é uma questão de interpretação mesmo. Mas legal, esse aqui vocês acertaram ele já bem legal. Quem errou, tudo bem. Estamos aqui para aprender, né? Deixa eu voltar minhas telas certo. Aí eu trouxe para vocês um negócio que eu falei que a gente ia falar de onda de luz. Se vocês forem olhar na apostila, não tem. Mas aí agora eu vou ser sacaninha e eu vou passar macetes de vestibular para vocês, tá? Técnicazinhas assim que eu usei para memorizar e se vai precisar eu não sei, mas se precisar é bom saber. Olha, nós temos diversos tipos de ondas aqui. E elas estão organizadas aqui por comprimento de onda, por comprimento de onda, exatamente. Então, a onda mais comprida, pode ver, ó, o comprimento de onda cresce para cá. A onda mais comprida é a onda de rádio. E a onda com maior frequência é essa onda de raio gama aqui. Nós temos no próximo slide aqui a relação de velocidade. Esse gama aqui, lembram? Comprimento de onda vezes frequência. A velocidade, lá das primeiras aulas de física depois, o que de vocês? É espaço sobre tempo, né? O tempo, o que ele é? A frequência. A frequência, o tempo é 1 sobre a frequência. Vamos organizar isso aqui? O que eu vou fazer com isso aqui, né? Eu vou passar aqui para cima. Lembram dessa manobra? Se alguém não entendeu a manobra, repete aqui. Me avisa aqui. Vou adiante, então.
partindo disso aqui, o que é o meu espaço? É o meu comprimento de onda, vezes a frequência, tá? Então, se eu estou dizendo, vamos guardar essa fórmula aqui, vamos levá-la junto até. Se eu estou dizendo que a minha frequência aumenta, o meu comprimento de onda tem que diminuir. Por quê? Aqui essas ondas eletromagnéticas, quando elas estão se propagando no... Ih, peraí, gente, deu tilt. Tudo bem? Desculpe. Voltando. As ondas eletromagnéticas, quando elas se propagam... Galera, deu aqui que caiu minha conexão. Alguém me confirma se estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Ah, legal. Tá, caiu conexão aqui, até me deu um frio. As ondas eletromagnéticas, quando se propagam no vácuo, o exemplo mais comum que a gente tem vamos imaginar as ondas do Sol vindo para a Terra. Elas têm uma velocidade constante, que a gente chama de velocidade da luz. Esse conceito de velocidade da luz vocês já devem ter visto em algum lugar, seja na escola, seja aqui. A gente chama de C, que é a velocidade da luz. Velocidade da luz. E ele vale, olha só. Já mostraram para vocês o formulário do caderno de prova, do vestibular? Alguém me diz aí se vocês já viram isso. É isso aí. Até sugestão, tá? A hora que estudem, vocês vão acompanhando por ele. Ele vai ter as informações, então ele traz aqui que o C é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Atenção sempre nas unidades, tá? Então, C igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. A velocidade da luz, na verdade, são todas as ondas eletromagnéticas no vácuo. Tá? Depois a gente vê que em outros meios isso pode mudar. A velocidade é sempre a mesma. Só que aí, como a velocidade é dada por isso aqui e isso aqui sempre igual a esse C, se eu aumentar o comprimento de onda, que essas ondas aqui são mais compridas, eu vou ter que diminuir a frequência, para que essa multiplicação sempre fique igual. Então, vocês têm que lembrar que uma onda que tem um comprimento maior, falando de ondas eletromagnéticas, que na corda, aí é o peso da corda, essas coisas já vão interferir. Mas onda eletromagnética, aumentou o comprimento, diminuiu a frequência. Tá? Então, ondas mais compridas, elas têm uma frequência menor e têm menos... E tem ondas mais compridas, têm uma frequência menor e menos energia. Se a onda tiver uma frequência maior, ela tem mais energia, mas ela vai ser uma onda mais curta. Então, a gente pega aqui os tipos de onda que tem. Onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Aí, para a gente lembrar, que nem a onda de rádio é a onda mais comprida que tem, ela tem menos energia, e o raio gama, quem assistiu o Chernobyl ou qualquer outra coisa que fala sobre incidentes nucleares, eles tinham medo dos raios gama, né? Que eles são muito radiativos, eles carregam muita energia, eles têm uma frequência muito grande, justamente por eles terem um comprimento de onda pequenininho, né? Isso aqui é gigantesco, se for olhar a nível de onda, mas para a gente ter um paralelo, né? Então, às vezes eu preciso lembrar dessas ondas aqui. Aí, época que eu fiz cursinho, a gente aprendeu um macete assim, ó, para eu saber a ordem das ondas, começando da onda mais comprida com menor frequência. Onda de rádio, Ra, microondas, M, infravermelho, I, luz visível, ultravioleta, X, raios X e raios gama. Tá? Então, Rami, Lux, Gama. Tá? Isso me diz as ondas da mais comprida para a mais curta. Rami, Lux, Gama. E esse luz visível são as 7 cores que a gente está acostumado a ver. Daí aqui a gente pega essa questão da luz visível e abre ela. Que bagunça que eu fiz.
Ok, então tá aqui, ó. Na verdade, se você pegar esse pedacinho aqui de luz visível, deixa eu aumentar um pouco o meu... Essa região aqui que ele chamou de luz visível, a gente tem isso aqui. Aí ele se divide em cores. Quanto mais, olha, para cá, mais comprida é a onda, ela é o vermelho, a onda de luz mais comprida. Então, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá? Isso aqui é outro mnemônico, eu não sei direito como fala esse troço. Tá? Então, essas aqui são as cores do arco-íris. A onda mais comprida e a onda mais curta. Certo? Pegar os macetes, o Vlava AF e o Rami Lux Gama. Aqui. Rami Lux Gama. Tá? Isso aqui é coisinha para vocês lembrarem no vestibular se precisar. E é importante saber em ordem, por causa dos comprimentos, tenham essa relação aqui, ó, do comprimento de onda e energia. Para não esquecer, já não disseram para vocês que o azul, quando tem fogo azul, é o fogo mais quente? Então, por quê? Porque ele é a onda que tem uma frequência maior. Aqui, ó, vem para o lado de cá, tem maior frequência, e ele vai ter mais energia. Fica no paralelo dessas linhas aqui. Entenderam isso? Isso não está detalhado na apostila, tá? É um esse que eu coloquei e eu sei que eu precisei usar esse Vlava App aqui no meu vestibular. Aí dá um printzinho na tela, guardem isso aqui, eu faço anotação, vocês podem olhar o vídeo depois. Tá? O prisma faz isso, tá? Nós vamos ver um fenômeno depois que se chama difração. E a difração, ele pega a luz e separa ela pelos comprimentos de onda de acordo com o meio que ele passa. Então, ele faz um desvio, ele cria um ângulo de desvio, mas de acordo com o comprimento de onda, cada tipo de luz vai ter um desvio diferente. Tá? Então, nós não vamos detalhar essa questão ali. Também não tem nenhuma figurinha, assim, alguma coisa para mostrar para vocês. Mas é isso, o prisma é o fenômeno da difração. Que ele separa, conforme o comprimento de onda, ele pega um ângulo diferente. Por isso, o prisma consegue abrir a luz visível nas suas cores. Isso também é uma coisa bem interessante. Acho que vocês devem ter algumas aulas de ótica, talvez até vejam isso, eu não sei dizer com certeza. Tá? Continuando nas ondas progressivas. Então, a gente falou um pouquinho da velocidade de onda, a gente viu de onde vem essa formulazinha aqui. Ela não é nada além do nosso velocidade igual a espaço sobre tempo, só que daí a gente trabalha esse tempo para a frequência e o espaço é o comprimento da onda. E aí nós temos uma questão de onda em corda. Aquela onda do The Rock ali que a gente viu, a onda em corda, ela depende do meio onde ela está. Falando, bom, a luz também falei para vocês que no vácuo tem uma velocidade. Só que a corda, ela tem um fator que é a dela. Eu só vou conseguir fazer esse movimento de fazer a onda balançar se ela estiver... Fazer a corda balançar com a onda se ela estiver esticada, se ela estiver tensionada. E isso também tem a ver aqui, é a tensão e a densidade dessa corda. É um material mais pesado, que a gente costuma chamar de pesado, mas na verdade é um material mais denso, também vai reagir diferente e vai resultar numa velocidade diferente. Vamos fazer um exercício para entender essa questão da velocidade. Tem um exercício aqui, ele até é bem complexo, eu vou pegar meu roteirinho, porque para eu resolver ele em ordem certinha, que senão eu faço uma confusão que depois eu não arrumo mais na cabeça de vocês, tá? Essa questão aqui é da apostila. Eu vou resolver ela porque a gente levanta algumas discussões interessantes. Eu acho que a gente abrange outros conceitos que não só ondas mesmo, então ela é uma questão bem rica, vale a pena a gente discutir. O problema 1 lá da apostila, ó, capítulo 11. A velocidade escalar de uma onda transversal que se propaga num fio é de 100 metros por segundo. Então, ok, velocidade igual a 100
metros por segundo. Quando essa onda passa para um outro fio constituído de mesmo material, porém com 1/4 de diâmetro do primeiro, então V1, 1/4 do diâmetro do primeiro fio, a velocidade da propagação da onda em metros por segundo muda para. Então, eu tenho que meu D1 é igual a D, e meu D2 é igual a D dividido por 4. Entenderam isso aqui? O diâmetro, quando a corda tem 100 metros por segundo de velocidade, o diâmetro é D. Daí, depois ela passa para um outro pedaço da corda que tem um diâmetro inferior. Então, ela vai ter uma energia diferente, porque é menos massa que ela tem que movimentar, e isso vai interferir na velocidade dela. Vocês lembram aquela relação velocidade, ela na energia cinética? Vocês viram que isso é tudo amarrado, né? Aí, o que nós vamos começar primeiro? Vamos pegar a nossa fórmula. Então, onda em corda, velocidade igual a tensão. Então, se a corda estiver mais espichada ou menos espichada, é diferente isso aqui. Só que eu não tenho muita informação aqui, eu não tenho essa informação da tensão, da densidade da corda, né? Esse Mi aqui, isso é um Mi, é densidade. Vocês já viram densidade em alguma outra aula de física? Viram? Beleza. Então, o que seria a densidade? Alguém consegue me ajudar? Massa por volume. Nós vamos trabalhar com uma coisa um pouco diferente aqui. Como a gente está trabalhando, é essa a ideia, Tainara, mas como a gente está trabalhando numa corda, a gente vai chegar nesse massa por volume, mas nós vamos simplificar. Como uma corda é muito comprida em relação ao diâmetro dela, a gente vai trabalhar a massa pelo comprimento dela. Então, nós temos a massa pelo comprimento. Então, a gente está falando em densidade linear. Linear, por isso o L dela. Mas não deixa de ser, quando eu tenho massa, a massa, na verdade, vai ser isso aqui. Massa vezes densidade dividido por L. Estou trabalhando só essa fórmula aqui. Então, tá, peraí, Tainara, só um pouquinho. Tá, me perdi. Não, a massa é o volume vezes a densidade, porque eu tenho um tamanho num corpo, eu sei a densidade dele por cada pedacinho e ele chega no volume. Me dá um segundinho aqui, que eu só acho que eu troquei o nome do negócio. Troquei, gente. Se alguém souber me dizer, me diga. A velocidade... densidade linear, tudo certo. Não troquei. Claro, tá. Densidade linear, por isso massa por L. E esse ρ aqui, isso aqui é um ρ igual a densidade volumétrica. Tá? Por isso eu faço essa conversão de massa para volume vezes a densidade volumétrica. Então, eu teria que massa, nesse caso aqui, só para completar o que a Tainara falou ali, é o comprimento vezes a densidade linear. E quando eu trabalho com volume, eu tenho que a massa é igual a densidade volumétrica. Tá? Essas relações aqui que eu fiz. Estão vendo que isso aqui eu abri assim, porque eu precisava usar esse U de alguma forma, tá? Então, eu chamei ele de M dividido por L, mas agora eu quero a massa, eu sei que a corda tem um diâmetro, tanto que depois ela vai ser um diâmetro mais fino. Então, eu vou de novo abrir a massa em volume vezes densidade. Fez sentido? Então, eu trabalhei com as duas densidades, a linear da corda e a volumétrica para chegar no diâmetro. Aí, o que eu tenho? Vamos imaginar uma corda. Eu posso imaginar a corda, estou só preparando, tá? Não estou fazendo ainda. Vamos imaginar a corda como um cilindro, só que um cilindro bem comprido. E eu preciso saber o volume desse cilindro. Tá me pedindo aqui, né? Isso aqui, o volume desse cilindro. O volume desse cilindro, o que eu tenho?
Como é que eu sei o volume de um cilindro? Alguém arrisca? Vamos chamar isso aqui de comprimento. Área da base vezes a altura. Então, no caso, como a corda está deitada, não vamos chamar de altura, vamos chamar de comprimento. Mas essa fórmula mesmo, Amanda. Área da base vezes L. Então, a área da base aqui é um círculo. Qual seria a área do círculo? Área do círculo. Eu tenho raio? Minhas informações estão aqui, né? Consigo calcular a área da base? Ops! O que é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, eu vou dizer aqui que a minha área da base, π vezes raio ao quadrado. Isso aí. Então, o meu raio é o diâmetro dividido por 2. Então, o diâmetro, vou fazer assim, depois vocês vão entender por quê. E eu saber por que fazer assim é porque eu tenho bastante experiência em fazer exercício. Então, resolvo muito exercício para chegar no vestibular e vocês ganharem tempo. Tá? Tu vai olhando para o exercício, tu começa a entender. Pratiquem muito. Tá? Então, eu sei que a minha área da base, vezes o comprimento, vezes L, vai ser isso aqui. Aí eu vou jogar na fórmula, né? Eu tenho meu volume, pegar essa fórmula aqui, com as substituições que a gente fez, vai ser a minha tensão. Opa. Porque aqui vai ficar grande o negócio. A minha tensão dividido por... Quem que é essa minha densidade linear? A minha densidade linear é a massa, que é o meu volume vezes a densidade. Então, tudo isso aqui vai ser o meu volume, π vezes d sobre 2 ao quadrado vezes L vezes... Então, a minha densidade linear é o meu volume. Agora, até agora eu só coloquei o volume. Vezes a minha densidade volumétrica, dividido por L. Isso aqui tudo está dentro dessa raiz. Eu vou cortar esse L com esse L. Vou apagar isso aqui que está ocupando todo o meu espaço. E vou organizar um pouquinho. Esse 2 aqui, eu vou levar ele ao quadrado, ele vai estar todo ele aqui embaixo. Eu vou jogar ele para cima, porque como ele é uma terceira linha de divisão, eu posso jogar ele para cima. Tranquilo isso aqui. Se alguém discordar disso, já eu faço mais passo a passo, não tem problema. Então, eu tenho aqui o meu π vezes d ao quadrado, o restante eu cortei. Tá? Esse é a minha velocidade 1, que é igual a 100. Tá? Vamos deixar isso aqui por enquanto. Lembra 100? O 100 é esse 100 metros por segundo do enunciado aqui. Agora, eu tenho que a outra corda, ela é d sobre 4. Então, vamos pegar daqui, que só vai, a única coisa que vai mudar é o volume aqui, né? Então, vamos recalcular esse volume. Quem vai ser o meu... Entenderam o que eu fiz aqui? Na corda muda o diâmetro. Então, eu vou pegar o volume, só que eu vou colocar o diâmetro novo aqui. Eu estou usando a mesma fórmula, tá? D sobre 4. Dentro aqui do... E tudo isso continua dividido por 2, tá? Gente, por favor, alguém grita se eu acelerei um passo. Então, d ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Eu vou deixar assim, porque depois vocês vão ver já por quê. E esse 2 aqui eu elevei ao quadrado, tá? Esse eu deixei ele nesse formato, esse eu elevei ao quadrado. Poderia ter multiplicado, também não ia dar nada. Aqui. Então, esse é o meu volume 2. E vamos jogar na fórmula. A minha velocidade 2
vai ser de novo a minha tração dividido por volume aqui, todo esse volume aqui, vezes d ao quadrado. Minha letra é horrível, né, galera? É difícil escrever na mesinha, eu não aprendo. Vezes L, vezes ρ. Então, esse é o volume, vezes L, vezes ρ, dividido por L. Vamos simplificar aqui e vamos organizar. Isso aqui está dividindo, eu vou jogar lá para cima, que é a terceira linha da divisão. Opa. 4 ao quadrado vezes 4, que é aquele 2 lá do diâmetro dividido por 2. Π vezes d ao quadrado vezes ρ. Assim, eu vou arrumar mais um pouquinho. Esse 4 aqui está elevado ao quadrado. Eu posso simplificar ele com a raiz aqui, eu vou passar ele para fora, então eu tiro o quadrado dele. 4 vezes o 4 aqui. Poderia tirar a raiz dele, transformar em 2 e jogar para fora, mas eu não quero fazer isso, vocês já vão entender. 4, opa, aqui tem um t, né? Esse t aqui continua em cima. 4t, π vezes d ao quadrado sobre ρ. Então, eu tenho que o meu V2... O meu V2 é igual a 4. 4t π d ao quadrado sobre ρ. Galera, tem alguma solução que me diga qual é a velocidade V2 aqui? Então, eu sei que o meu V1 é igual a 100 e vale isso aqui. E eu sei que o meu V2 é igual a 4 vezes isso aqui. Palpites, por favor. Olhem, tá? Olhem o que eu botei dentro dos quadrados. Me digam não sei também. Se não, ninguém tiver ideia, pode me dizer não sei, tudo bem. Só para saber se vocês estão aí. Obrigada, Amanda. Se ninguém acertar, eu ajudo. Pessoas, isso aqui é... Eu teria como isolar esse d ao quadrado aqui, quer dizer, daqui para chegar e transformar lá, mas isso ia me dar uma trabalheira que só essa questão ia levar a minha prova inteira para fazer. Se eu olhar, por isso que eu já fui trabalhando algumas coisas dessa forma. Vocês pegam essa partezinha aqui, vamos pegar outra cor. Se vocês pegarem isso aqui só, isso não é igual a isso aqui? Tirar de cima. Então, eu não posso dizer que isso tudo aqui vale... Opa, peraí, eu botei um 2 aqui. Que isso tudo vale 100? Se isso aqui é igual a isso, eu não posso substituir? Então, eu não tenho que o meu V2 é igual a 4 vezes isso aqui, eu vou tirar, ó, igualzinho. Eu sei que isso aqui tudo vale 100. Então, o meu V2 igual a 400 metros por segundo. Eu respeito a minha unidade original aqui. E pronto. Tá? Então, na verdade, por isso eu já fui sacana aqui, fui malandra, né? Já fui organizando para não trocar e substituir muita coisa. Eu fui carregando os valores, por isso eu deixei esse 4 inteirinho aqui, só para cortar ele aqui. Já, e fui trabalhando dessa forma. Mas esse exercício ele tem na apostila, ele não está resolvido tão passo a passo na apostila, por isso eu quis fazer ele, porque ele tem umas sacadinhas matemáticas espertas aqui para vocês verem, tá? Todo mundo conseguiu entender? Alan, até que hora vai a nossa aula? Ah, boa. Pessoal, coloquem os nomes no chat para o Alan fazer a chamada. Tá? Vão colocando lá os nomes completinhos. Tá, pessoal, se alguém não entendeu algum passo aqui, pode perguntar. Ah, ele é um problema bem legal, é bem carinha de questão de vestibular, parece simples, mas você tem que pensar um pouquinho
Essa destrinchada aqui no início, tá? É o que pega. Depois é tranquilo, mas você precisa entender alguma coisa de densidades, tá? Então, porque ali trabalhou tanto com a linear quanto com a volume. Então, vamos dizer, o que a Mayra me respondeu estava certo, mas eu comecei por outro caminho para depois usar aquilo lá. Áreas. Então, essa aqui, saber as áreas. Eu fui olhar no formulário aqui. Não tem a forma de área. Se, possivelmente nesse ano que teve essa prova aqui, não precisou. Mas se tivesse precisado, ela estaria ali. Também que talvez formas muito básicas não colocam, né? Ó, até aqui, a da frequência tá aqui. Só tem que saber, às vezes, inverter ela para chegar no que vocês precisam. Tá? Vamos adiante. Agora nós vamos começar a ver fenômenos que acontecem com as ondas. Essa parte é bem legal. Se todo mundo já deu o nome ali para o Alan, né? Podemos tocar. Interferência. Quando pulsos de duas ou mais ondas que se propagam na mesma corda se encontram. A gente vai estudar aqui ondas em corda, mas existe interferência de onda luminosa, de onda sonora. Sonora é bem legal esse efeito, vocês vão estudar na próxima aula. Tá? O que é uma interferência de onda? Acompanhem comigo essa figura aqui. Só a linhazinha de cima aqui, primeiro. Esqueçam o que está para baixo, só peguem a primeira linha. Podem ver que vem um pulso, começando agora. Vem um pulso para cima e um pulso para baixo, eles se encontram, eles dão uma amassada, né? Sinto que uma onda interferiu na outra. Essas molinhas aqui representam uma onda longitudinal, mas a gente vai analisar a transversal, que se comporta como uma corda. Linha azul 2. Ai, não consigo nem destacar aqui, mas vocês enxergam meu mouse, mas é a segunda linha azul. Tem dois pulsos iguais, eles vêm vindo um na direção do outro. Aqui parece que eles batem e voltam, né? Mas não, eles na verdade passaram um pelo outro, só que eles se somam. Vamos dizer, um tem uma altura 1, os dois têm altura 1. A hora que eles se encontrarem, eles vão fazer a altura 2. E daí cada um continua o seu curso com a altura 1. Na terceira linha, ó, tem dois pulsos, eles têm a mesma amplitude, só que um é para cima e um é para baixo. O que vai acontecer? Olhem bem agora. É muito rápido ali, né? Mas eles se anulam. Por quê? Um é tanto para cima, um é tanto para baixo. 2 mais 2 menos 2, eles se anulam. Essa linha aqui embaixo é só um pulso contínuo. Tenho mais, acho que mais um exemplo de interferência. Interferência, não, tem slides aqui. Tá? Aí nós temos dois tipos de interferência. A interferência construtiva, que é este caso aqui. Eu tenho esse aqui que está maior, tá? Eu tenho duas ondas. As duas ondas, elas têm pulsos na mesma direção. Por exemplo, aqui os dois para cima. Então, eles vão se somar. Então, até aqui os números estão invertidos, mas digamos que uma tem amplitude 2 e a outra tem amplitude 1. A hora que eles chegarem, eles vão somar e vão ter amplitude 3. Passando uma onda pela outra, cada uma continua com a amplitude que tinha originalmente. As ondas não se atrapalham, ela não vai mudar depois de se cruzar. Tá? Elas vai na hora somar, se as duas são para cima. Isso se chama interferência construtiva, tá? Ou superposição. E a interferência ou superposição destrutiva é quando é uma onda para cima e uma onda para baixo. Pode considerar uma amplitude 1 ou uma amplitude menos 2. Então, a hora que elas se encontrarem, vai dar 1 menos 2, vai ficar um buraco, né? E se elas tiverem exatamente a mesma amplitude como a gente viu no GIF, que nem esse é o caso da terceira linha azul aqui, de baixo para cima, a segunda, a hora que elas se encontram, elas se matam, elas se anulam ali, uma passou uma pela outra, ela continua como ela era. No mar, às vezes na praia, a gente consegue observar esse efeito das ondas que se encontram, né? Tem a água que vem voltando da areia e a onda que vem vindo, ou ela soma, ou às vezes ela, dependendo como ela pode estar, o desnível dela, ela vai baixar. Então a gente consegue observar esse fenômeno na prática também. E às vezes eu tenho uma corda, tem um batendo para cima, um batendo para baixo, uma corda um pouco mais comprida, também acontece esse efeito. Tá? É um conceito bem simples, acho que é bem prático. Não tem nem o que calcular aqui. Tá? E conseguiram entender essa parte? Querem que eu repita algum?
Realmente é só entender o que acontece, tá? Então, vocês vão ter o que calcular? Vão ter o que calcular, sim. Mas aqui para entendimento não tem diferença. Perguntas? Se vocês não tiverem perguntas, eu tenho. Vamos lá, então. Vamos para um novo questionário. Já vou largar no... Opa! Já vou largar no chat ali para vocês. Ondas 2, não, meus questionários. Fizemos 2, né? Esse é o terceiro. Só um pouquinho, deixa eu pegar o link. Link. Cadê? Pessoas, esse aqui é o seguinte, tá? Abram ali, me digam se vocês conseguiram abrir e esperem um pouquinho. Pode alguém me dar o ok se ele abriu, só para eu saber se o link foi certinho. Abriu, valeu, obrigada, Beatriz. E a Eric também. Então tá funcionando. Olha só, nesse ali, vocês só vão marcar no questionário a alternativa. Vocês vão olhar ela aqui na tela comigo, vão ter que fazer uma navegaçãozinha ali. Mas como é só marcar a letra, é tranquilo. A primeira questão, ela apresenta duas ondas. Podem ver que elas têm amplitude igual. Elas vão indo na mesma direção. As duas têm amplitude igual e na mesma direção. É essa ondinha aqui, né? Essa onda aqui, vão indo uma direção de outra. Então, na primeira linha de cada questão aqui, A, B, C, D, E, eu tenho as ondas se encontrando. Na segunda linha, eu tenho o que acontece, ou poderia acontecer, ou deveria acontecer se elas se encontrassem. E na terceira linha, aqui o item 3, eu tenho como elas ficam depois que se separam. Então, elas indo em direção uma à outra, elas juntas e elas continuando o caminho depois. Tá? Então, vocês vão analisar o que acontece com essas duas ondas aqui. Então, a primeira linha está certa, né? A primeira linha é essa aqui. E daí, qual representa a segunda linha correta, quando elas coincidem, e o que acontece depois que elas voltam a se separar, se é A, B, C ou D. Ou E, tá? Só observam aqui a sequência para ganharem por ali a marcação. Entenderam? Ok, obrigada. Então, respondam lá. Então, só a primeira, depois a gente vai para a figurinha da segunda. Aí me deem ok ali. Boa, obrigada. Ele tem um delayzinho aqui para mostrar as respostas para mim, depois vocês responderam. Aí eu não consigo acompanhar por aqui, eu fico esperando e não precisaria mais. Ok. Quatro. Hum, ele está bem devagar para atualizar para mim as respostas.
Tá bom, ele não tá atualizando para mim as respostas, gente. Tá devagarinho aqui. Então vamos para. Ele disse que só um respondeu. Mas vamos conferir. Vamos conferir. Eu tenho duas ondas que elas vêm na mesma. As duas ondas são para cima, na mesma direção. Elas vão se somar. Tá? Então o que acontece? Elas têm o mesmo tamanho, quando elas se somarem, elas vão ter um pico com o dobro da altura da onda original. Eu tenho esse fenômeno aqui e aqui. Como eu não vi as respostas de vocês, gente, eu não sei onde é que vocês têm dúvidas, então me digam. Ah, faz sentido, Beatriz. Acho que ele só atualiza depois de responder. Quantas eu tenho? Duas só? Duas. Então vamos fazer a outra, depois a gente corrige. Boa, obrigada, Beatriz. Pula para a questão 2, então, vamos lá. Aqui é a mesma situação, olha. Eu tenho essas duas ondas, só que olha que são ondas diferentes agora, né? Então elas também estão indo ao encontro das outras. E aí eu quero saber o que acontece quando elas estiverem perfeitamente superpostas, tá? Então eu vou ter uma onda aqui e uma outra onda assim em cima dela. Qual vai ser a resultante disso? Tá? Então essa é só ver o que acontece quando elas estiverem perfeitamente superpostas. Não tem nada a ver com isso aqui, tá? Isso aqui eu mostrei, mas eu não fiz as somas e divisões. Ok, obrigada, Beatriz. Realmente, tá aparecendo. João. Aí. Uhum. 10. Quantos nós estamos aqui? 16. Ok. Ok, podemos conferir então? Vamos voltar para a primeira questão. Então, essa aqui, já dei a deixa da primeira parte, né? Elas são, as duas ondas são no mesmo sentido, então elas vão somar. Elas têm o mesmo tamanho, tem que resultar no dobro. Passado a superposição delas, elas vão seguir o seu caminho como se não tivesse acontecido nada. Essa interferência, ela não danifica a onda, não acontece nada. Então, essa primeira onda, ela estava indo para lá, ela vai continuar indo para lá com o mesmo tamanho, para o mesmo lado, esse pulso. Isso, na verdade, é um pulso só, né? Não é uma onda completa. E essa aqui estava vindo para cá, ela vai continuar o caminho dela na mesma direção, tá? Entendem que é isso aqui? Elas continuaram seu caminho. Tá? Então, a correta é a letra A. Aqui, a gente não teve a soma, elas se anularam. Aqui, bem o contrário. E aqui, então, uma delas mudou de direção, né? Porque se elas estavam indo assim, de repente... Não. Ou aqui, na letra B, elas bateram e voltaram? Também não, né? Quer dizer, não, aqui tá correto o negócio, só o errado é esse aqui, sorry. Beleza? Esse aqui foi alguma dúvida? Correta é a letra A. E a questão 2, a 2 é um pouquinho mais chatinha, né, de enxergar. É o que vai acontecer? Quando elas estiverem sobrepostas, ela vai estar... Mas é isso mesmo, José. Ela vai ter a interferência no exato momento que elas estão... No exato momento, não. À medida que elas estão se sobrepondo, ela vai fazer a mudança, mas depois ela segue o caminho dela como se nada tivesse acontecido. Tipo, oi, boa tarde, vizinha. Ó, olha aqui. Aqui parece que ela bate e volta, mas não, elas vão... Essa aqui é a onda da questão 1. Tá? Ela vai se somar e ela vai continuar.
mesmo aqui que elas têm sentidos opostos, na hora ali, como é uma para cima e uma para baixo, elas vão se anular. Imagina isso como números, tá? Aqui, nessa onda, opa, aqui, né? Estão vendo? Nessa onda aqui é mais um e mais um. A hora que elas se encontram, é mais dois. Separou de novo, vai mais um para cada lado. Aqui eu tenho um mais um e um menos um. Elas se encontram, vai dar zero, mas depois continua, tá? Depois que elas se sobrepõem, elas seguem a vida como se não tivesse acontecido nada. A interferência acontece naquele momento. Tá? Certo, José? Essa interferência, ela é momentânea, ela não danifica a onda. E a destrutiva, ela destrói naquele instante. A construtiva constrói naquele instante. Tá? Só está dizendo que diminui os pulsos a destrutiva. E a construtiva soma eles. Voltando à questão 2 aqui, que é um pouco mais difícil de enxergar, eu tenho essa situação aqui e eu tenho essa onda aqui. Então, o que, que vai acontecer? Essa partezinha aqui, ela vai anular essa parte aqui. Então, eu vou ter a onda planinha. E esse lado aqui, os dois são para baixo, seria tipo um menos um com um menos um. Então, ele vai dar um menos 2. Tá? Eu posso realmente chamar isso aqui de mais um e menos um, que me resulta num zero aqui. Isso aqui de menos um e menos um, que aqui me dá um menos 2. Ficou mais claro agora, José? Essa parte da interferência, a hora que ela separa, elas vão continuar cada uma no seu caminho. Eu teria, nesse exemplo aqui, essa situação assim, dessa onda que está indo para lá, aqui a distância entre elas, e essa é a onda que seguiu para cá. Tá? Mas, analisando essa situação aqui, onde é que nós temos isto? Vamos ver como é que o pessoal foi no questionário. Aí, poxa. Opa. Essa aqui acho que deu confusão. Deixa eu ver se eu coloquei a alternativa errada ali. O que tivemos de alternativa A? Aqui aconteceu alguma coisa. O sistema embaralhou as alternativas, gente. Ah, não. Tá, eu estava na questão errada. Desculpa. Essa aqui a maioria acertou. Foi para a letra C. Não. Exatamente. Muito bom. Esse negócio de sua letra aqui me confundiu. Desculpa. Então, a maioria acertou, que formou essa situação aqui. Somou, diminuiu, quer dizer, somou no negativo, e a outra oposto se anulou. Vocês entenderam bem legal a ideia, gente? Ah, tá. Não, faz sentido, que nem, José, o que você está me falando. Quando você olha essa figura aqui, então, enquanto ela está encostando, vamos dizer, ela também já está se trabalhando, porque mesmo que ela esteja só meia fazendo interferência, ela já vai afetar. A gente está analisando ali o que acontece no exato momento, que elas são bem coincidentes. Mas pode ser sim, pode até ver que esse pulso aqui é mais largo do que o pulso que vem do outro lado. Tá? Não, é bem pertinente a tua análise. Legal. Eu queria fazer um exercício com vocês sobre esse conteúdo aqui, mas não dá mais tempo, né? Vocês também precisam tomar uma aguinha. Deixa eu só ver um negócio. Me deem um minutinho, por favor, não fujam. Alan, olha teu WhatsApp, por favor.
Ok. Pessoal, perguntas. Nós vamos interromper a aula por aqui. A gente resolve esse exercício na próxima semana. Na próxima semana não, né? Na nossa aula de sábado. Ele é o problema 2 da apostila. Então, vai ficar mais clara essa questão da superposição. Eu disse que não tinha cálculo, porque vocês não vão precisar de nenhum cálculo específico para isso. Mas tem como a gente analisar algumas coisas. Essa questão do José Vitor ali também, vocês... Quem não acompanhou o raciocínio dele ali, vocês vão entender agora o que a gente estava fazendo. Tranquilo? Quem mais? Alguém mais? Alguém encasquetou com alguma coisa aí? Acontece? Vamos esclarecer. Não é um assunto difícil, tá? Ele é bem legal, é bem gostoso, tanto que nem todos os conteúdos têm fórmulas, são poucas fórmulas, é mais entender a ideia. A gente vai estudar alguns fenômenos na próxima aula, que é bem tranquilo, muita coisa só conceitual mesmo, e vamos fazer então um pouco mais de exercícios abrangendo tudo isso. Eu acho que o exercício mais difícil era realmente esse que a gente fez. Os outros são bem, bem legais ali, é só pensar um pouquinho e entender o que está acontecendo, que resolve a matemática bem simples. Beleza, galera? Oi, fala, José. Pode dizer. Se quiser abrir o microfone para falar, às vezes é mais fácil de explicar. As ondas podem cortar uma outra. Do jeito que eu escrevi ali ficou meio estranho. Tá, explica assim. A minha dúvida é tipo assim. Eu pensei na onda sonora porque é o que veio na minha mente, mas a questão da dúvida é a seguinte, tipo, tem como. É porque a gente estava no contexto de interferência, mas entendendo o que está sendo tratado aqui. E interferência em outro contexto seria interferir mesmo. Aí eu queria saber se tem como uma onda, exemplo de uma onda sonora, cortar a outra de tipo ser Mudar ela. muito maior e tornar a outra nula, já que essa onda aqui é muito maior, entendeu? Tipo, esses exercícios que a gente está tratando, que vem uma onda da direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita, meio que imaginando a onda da direita, ela é 10 vezes maior do que a onda da esquerda. Existe alguma possibilidade de anular a outra ou não? Elas vão se anular quando elas forem exatamente iguais, porque senão sempre vai dar uma diferença, vamos dizer mesmo, e vão se anular só quando elas forem, vamos dizer, uma para cima e uma para baixo. Então elas vão se anular. Mas essa questão de uma 10 vezes maior que a outra, mesmo, vamos dizer, elas estão indo juntas e vão se encontrar, ela vai somar um pouquinho. Então, vamos dizer, se uma é 10 e tem amplitude 10 e a outra tem amplitude 1, elas vão se encontrar, nesse momento elas vão ter amplitude 11. Ah, tá. Tá. O que pode acontecer da onda mudar? Vamos dizer, depois que elas seguirem o caminho delas serem diferentes, que a gente vai ver também, é quando elas passam por fendas. Então, aí pode, vamos dizer, não é quebrar o termo, mas a onda que vai continuar ela é um pouquinho diferente da onda que está entrando. Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Mas, assim, pode também, esse tipo de superposição, eu posso ter duas ondas indo na mesma direção. Elas vão ter velocidades diferentes e uma é como se uma atropelasse a outra. Isso também é uma superposição, mas vai acontecer a mesma coisa. Se as duas estiverem com o pulso para cima, soma. Ou se tiver uma para cima e uma para baixo, dá uma diminuidinha e depois a onda que passou mais ligeira volta a ter seu tamanho e a outra continua o rumo também como era. Entendi. Não sei se eu consegui responder tua pergunta. Uhum. Acho que conseguiu. É que eu fico, parece que a teoria é uma coisa, mas a prática, pelo menos, tipo, parece que a prática vai mudar alguma coisa. Pode até não mudar, mas, tipo, na mente parece que na prática vai ser um pouco diferente.
É que assim, a gente fala de fenômenos a olho nu, isso não é bem observável, que nem uma onda numa corda, que é o nosso, que a gente está estudando, porque dá para ver, ao menos as coisas simples é mais fácil de enxergar, a gente consegue ver certinho. Então ela tem algumas limitações, que na corda não acontecem ou só acontecem simples, né? Se tu pegar uma onda de luz, alguma coisa a gente não enxerga Aham, exatamente o que está acontecendo. sim, Mas é que nem se você tem duas lâmpadas, você vai ter uma luz mais forte. Então ela está aumentando a amplitude dela. Então perfeito. acontece. E tá, se tu ainda continuar, vamos pensar um pouquinho, eu também vou ver se eu consigo pensar numa forma de te explicar um pouco mais claro ou entender um pouquinho melhor a tua pergunta. E se tu também, semana que vem não, sábado, podemos conversar de novo sobre isso para ver se a gente... Beleza. Mas com esses últimos exemplos que você deu, já Entendeu? deu para entender bem. Porque Tá. não faria sentido cortar outra com esse exemplo que você deu, tipo da onda da luz ali, Aham. aí, aí ficou mais fácil de entender. Já aconteceu às vezes de você estar no trânsito e tem um carro atrás de ti com uma luz mais forte que a do teu carro? Aham. Tu consegue ver que a luz do carro de trás, como meio que se atropelasse, né? Chega a ter sombra do teu carro na frente. Então, Então, sempre que eu... é isso, por isso que veio a minha ideia lá no começo, de perguntar isso. Uhum, sim, acontece, só que daí a luz mais forte, ela vai ter uma amplitude maior. Então, a luz tem a mesma velocidade, mas então ela vai... Na verdade, ela soma os dois, mas ela tem um pulso maior. Aham. Daí onde tem sombra é porque esse pulso não está chegando. Ou dizer, o pulso do carro de trás não está chegando, por isso que acontece a sombra. Está chegando só o pulso da tua. Daí que se destaca do meio. Não sei se eu consegui explicar, se eu enrolei mais ainda, mas... Não, tá bom, tá bom. Então, legal, José. Então, pessoas, está na hora de vocês tomar um cafezinho, descansar um pouco, né? Uma aguinha. Dúvidas, podemos conversar sábado de manhã. Tem monitoria também, para quem já começar a fazer exercícios, já dá para fazer alguns. Tá? Obrigada pela atenção. Hoje estava um pouco difícil a internet, eu percebi que tinha um delay aqui nas coisas e também pouca gente. Mesmo assim, muito obrigada. Um bom descanso, boa aula, tá? Valeu, gente. Abraço, Arthur, contigo.